Oi, queridos, como é que vocês estão? Bora lá para mais uma aula de música, meus queridos alunos do primeiro ano. Hoje nós vamos dar ênfase aos instrumentos de corda, né? Mais um conteúdo novo para que vocês possam aprender. Os instrumentos de corda, segundo a história da música, ele tem uma data de surgimento entre 35.000 a 15.000 anos antes de Cristo. Ó o tempo. Jesus não estava nem aqui ainda na Terra. Mas na região da Mesopotâmia, lá no Egito, foi achado alguns instrumentos de cordas. E naquela época era chamado de lira, que hoje é a harpa, aquele instrumento bem comprido. A Bíblia diz que Davi tocava a lira ou cítara, né? Então os instrumentos de corda já está dizendo que eles têm a sonoridade, o som vindo através das cordas. Ela, ao serem vibradas, emitem a natureza sonora, a música que você quer trabalhar. Ele é chamado cientificamente da família de Chordophones, ou cordofone na nossa língua. Então, quando se fala de instrumento cordofônico, sabe o que é de corda. Cordo, de corda. Fone, quer dizer de fonética, de som. Então, os instrumentos, eles tem uma forma específica de ser tocada. Os violinos, as violas, os contrabaixos, os violoncelos, né, a rabeca, se utiliza do arco para emitir o som. E aí a gente tem que entender que existem três formas de serem tocadas nesses instrumentos que utilizam arco. Eles podem ser pinçados, que é esse dedinho assim, que é chamado também de beliscão, tá beliscando, ou friccionado, que é o arco sobre o braço, né? Ali tocando, ou percutido, você pega o arco e faz uma batidazinha nas cordas, geralmente em músicas orquestrais. Quando você assiste a algum concerto, você vai ver a ala das cordas. Às vezes, algum trecho da música, os instrumentistas fazendo esse movimento, batendo nas cordas. Aí, então a gente sabe que as cordas podem ser friccionadas, piscadas, um beliscãozinho, beliscada, ou também fazendo o movimento de percussão, percutir. O arco, ele tem a forma técnica de ser manuseada, que está fazendo os movimentos, e vocês vão imaginando qual é o instrumento que utiliza o arco e a forma como deve ser usado. Ora, os instrumentos de corda são variados, né? Tive a falar de alguns aqui, só citar o nome do que vocês não conhecem, como banjo, né? Que já falou da cítara, que já falou do ukulele, que é um instrumento de origem americana, que é lá das ilhas, né, do sul do Pacífico, né? Eles são utilizados, ele parece um cavaquinho pequenininho. E também vocês precisam entender que todo instrumento emite som grave, médio e agudo, né? O fato do instrumento ser pequeno não significa que ele não vai emitir sons graves ou médios e agudos. Toda a estrutura de instrumento produz as três frequências: grave, média e agudo. A diferença é o timbre e a região por causa do seu tamanho. Eles podem ser utilizados em estilos diferentes de música. Claro que a maioria deles é na orquestra, então música clássica, música barroca, música renascença,
mas podem ser tocados em rock, axé, música sertaneja, em rap, desde que o instrumentista seja criativo e saiba utilizar isso. Os instrumentos de corda, principalmente os instrumentos de orquestra, violino, viola, violoncelo e contrabaixo, estes trabalham muito bem a afinação da capacidade perceptiva. Olha para onde o tio está apontando, para o ouvido. Porque nós sabemos que tudo na natureza emite som. Se emite som, emite nota. Se emite nota, a gente tem uma identificação. A gente pode chamar de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. O instrumentista que toca esses instrumentos que o tio falou, violino, viola, violoncelo e contrabaixo, eles trabalham muito bem o ouvido. E quando eles escutam qualquer som da natureza, qualquer barulho, eles escutam pela nota, porque o seu ouvido foi trabalhado. Então, os instrumentos de cordas foram surgidos há mais de 35 mil anos antes de Cristo. Em sua maioria estão na orquestra, mas existem eles em banda de rock, como a guitarra, como o contrabaixo elétrico, né? Como a guitarra havaiana, certo? Em músicas específicas, caipira, violão de 7 cordas, violão de 8 cordas, violão de 12 cordas, né? O próprio violão que tem 6 cordas, cavaquinho, ukulele, os instrumentos históricos, cítara, lira, harpa. Veja que há uma gama de instrumentos onde o som é proveniente das cordas. E todo instrumento que é de corda é da família do cordofone. Na nossa língua, cordofone. O som vem das cordas. E quem toca instrumentos de orquestra em cordas trabalha muito bem a sua afinação. Então esta foi a aula de hoje para vocês terem ideia da origem dos instrumentos de corda, alguns exemplos dele, de que família ele pertence e que ele surgiu há muitos anos antes de Cristo, né? E foram encontrados resquícios na arqueologia na região da Mesopotâmia, e aí os arqueólogos dataram que ele surgiu 35 a 15 mil anos antes de Cristo. Ó, o tempo. Esta foi a aula de hoje. Beijo do tio e vamos que vamos. Eu colocarei outros links do YouTube, como sempre, para complementar a aula.